Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, que o sol da justiça, que é Jesus, possa dar-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 23 de março, a lição 12, ela tem como título Olhando para a Recompensa. A mensagem da lição de hoje, ela quer nos dizer que nós temos que estar com os olhos fixos, em Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação, que é esse presente de Deus, que é a recompensa para todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. E a lição de hoje fala lá em Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 18, onde o apóstolo Paulo, ele nos diz que o Espírito Santo, ele é o agente que ele nos dá consciência de que Deus, ele é o nosso Pai. E isto nos dá a segurança de nossa salvação. E que todos nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos faz olhar e sentir que nós temos uma recompensa no céu, por sermos fiéis ao Senhor, e com isso nós somos herdeiros com Cristo. E já em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 12, o mesmo apóstolo Paulo, ele nos diz que se nós queremos estar nas mansões celestiais, nós temos que fugir do amor ao dinheiro. Neste mundo, que nós vivemos, e nós buscarmos sempre a justiça, a piedade e a fé, e a perseverança nas promessas que Jesus nos fez, e que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males, e que nós devemos estar felizes com o que nós temos, o necessário para nós tocarmos a nossa vida nesse mundo até a volta de Jesus. Porque tudo que há no mundo, é de Deus. Ele é o Criador e mantenedor do universo. E que aqui nós somos apenas peregrinos, nós estamos caminhando rumo aos céus, e que nós deixaremos tudo aqui para nós irmos para as mansões celestiais. Mas olhando assim para nós mesmos, nós vemos que todas as pessoas gostam de ser recompensadas pelo que elas fazem, E dificilmente alguém faz algo sem que no fundo ela deseje assim um elogio, ou apenas assim muito obrigado. Enfim, vamos falar claro, Nós gostamos de uma recompensa. E quando nós falamos de Deus, Ele nos recompensa muito mais do que nós merecemos e do que nós imaginamos. Pelas Sagradas Escrituras, nós podemos afirmar que em Deus tudo tem recompensa. E por isto que nela, o Criador é revelado como Deus da recompensa. Até o apóstolo Paulo, ele menciona e nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E nessa tradução de galardoador, pode ser assim como recebedor de recompensas. A norma áurea, que nos anima a buscar a recompensa prometida por Deus, é reger nossa vida, que é a lei do Espírito da vida, que nós cremos em Jesus, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. E esse Espírito, ele é o governo de nossa mente,
os cuidados do Espírito Santo a fim de nós queremos obter essa recompensa e estarmos sempre sujeitos à lei de Deus. E o Espírito que testifica através de nossa vida é que nós somos filhos de Deus, como diz lá em Romanos 8,16. E nós estamos aqui como peregrinos e que nós queremos estar na Nova Jerusalém. Como recompensa, nós somos herdeiros e desejamos ser fiéis ao nosso Pai Celestial. E nós somos constrangidos a isto, a depender totalmente da guia do Espírito Santo, que fala lá em Romanos 8,17. E nós vivemos um mundo que geme pelos resultados, do pecado, onde toda a criação, a um só tempo, ela é afetada, ela geme e suporta angústias até nos dias de hoje, até agora, como diz lá em Romanos capítulo 8, 22. E os verdadeiros servos de Deus não querem estar neste mundo, e sim querem uma recompensa de estar na cidade, na Nova Jerusalém, prometida pelo Jesus quando ele esteve entre nós. Veja o que o apóstolo Paulo atribuía totalmente às recompensas dos fiéis, e o deixaria assim animado em relação a ele sofrer por Cristo. E ele estava assim esperançoso, e ele escrevia da prisão para os irmãos de várias igrejas, e uma delas ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Você viu, o alvo de Paulo era a recompensa, olhando firme, fixo e determinado para alcançar isso, mesmo diante de sofrimentos. E o apóstolo Paulo, ao se converter, porque antes ele era assim um perseguidor assim de cristãos, e agora como cristão ele se dedicou inteiramente à causa de Cristo, olhando firme para a recompensa. Ele escolheu sofrer, receber maus tratos, perseguições, prisões, teve até naufrágios, passou fome, que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 até 33. E tudo para alcançar pessoas para o reino de Deus e pregar o evangelho pelos fiéis de Deus. Paulo suportou tudo isto porque, ao ver na palavra do Senhor que ele era um filho de Deus, e ele foi em busca desse reino. E isto foi um fator assim importante para a sua fidelidade. Ele sentia a esperança dos fiéis que sofriam pelo nome de Cristo, e ele valorizava isto e se animava para o chamado de servir a Jesus e ter que sofrer por isto. O importante disso é que a felicidade e prosperidade não é acúmulo de bens, e sim ter o necessário quando nós precisamos confiar, e não deixar que esses bens atrapalhem a sua caminhada junto a Cristo, porque Deus ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo, ele é o Criador e mantenedor do universo. Deus não promete fazer com que seus filhos fiquem ricos e poderosos, e sim que eles possam suprir as suas necessidades básicas, e sempre estar com seus filhos onde quer que eles forem. Porque a recompensa do reino dos céus não tem comparação com qualquer riqueza desse mundo. Muitos têm enveredado assim por caminhos de sobremodo assim tortuosos, maus, sustentando uma triste mania por questões assim, contenda de palavras,
que nascem, né, em seus corações, como a inveja, a cobiça, a soberba, suspeitas malignas, que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, capítulo 6, né, versículos 4 e 5, e que isto nada edifica a própria vida nem a dos outros, a fim de que possam lucrarem com isso. E Deus pedirá contas de cada ação feita por homens cuja mente é pervertida, má, e são assim privados da verdade, supondo que a piedade é uma fonte de lucros para eles. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Mas sim, Deus recompensará todo aquele que considera a piedade com o contentamento da sua grande fonte de lucro. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. E viver feliz, né, com o que nós temos, com o que nós possuímos, com o que nós alcançamos com o nosso suor do nosso rosto. O problema, portanto, não está na prosperidade, mas em fazer dela objetivo de fé. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a fugir dessas coisas e seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e principalmente a mansidão, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. A maioria não se interessa por conhecer o plano de salvação e a recompensa final, mas desejam usufruir dos seus benefícios, né, das propriedades que têm, dos bens que eles têm aqui nesse mundo. E nas redes sociais que nós vemos hoje, está mais do que comprovado que o ser humano sente um prazer doentio pelos recursos, por bens materiais, e às vezes nas redes sociais mostram aos outros, né, o que eles possuem. Afim tudo isto, né, para ostentar uma imagem criada assim pelo ego dentro do seu coração, e começam a compartilhar a vida todos os dias, e tornou-se assim praticamente um labor diário, um prazer diário para eles. Sendo assim, nós temos que copiar o que o apóstolo Paulo fala, né? O bom combate é da fé. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. E é trocado por, sabe, essas pessoas do mundo trocam pela competição assim, transitória, por likes, né, por comentários que afogam, que massageiam o ego, a vaidade, a inveja. E o amor ao dinheiro, ele é muito mais do que possuir riquezas, né, ou desejá-las, né? Pois existe assim muitos ricos, assim generosos, né, em dar, prontos a repartir, que está lá em 1 Timóteo 6,18, enquanto existem muitos pobres cheios de si e avarentos. Paulo fala sobre isso. O que define esse amor exacerbado, né, pelo dinheiro é a ganância, né, de possuir a fim de se exibir-se perante as demais pessoas do mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita verdadeiramente de coração a Jesus, você passa a ser uma pessoa com mais entendimento, saber manusear melhor as Sagradas Escrituras, começa a ter sabedoria, inteligência e saber que nós aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, Deus nos fez para nós vivermos com Ele e para Ele. E tem pessoas que se agarram nesse mundo como se ficasse para sempre aqui. E é por isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E você passa a olhar mais para as mansões celestiais. E com isto, Jesus vai levar-te até as mansões celestiais.
para o céu, onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. Você não vai precisar mais de bem algum desse mundo, coisas materiais. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.